E, gente, H3N2, nova variante do vírus influenza A. Influenza é o vírus da gripe. Só que é muito comum, né, as pessoas, elas, ao longo da vida, ficarem gripadas várias vezes, né, que nem dengue, até onde eu sei, até onde eu sabia, se não mudou, a gente tinha 5 variantes, tinha 5 tipos, né? Tem 3 tipos de dengue comum, se não me engano, tem mais 2 tipos de dengue hemorrágica. E daí a pessoa, para cada tipo de vírus, para ela ter aquele sistema imunológico mais fortificado, ter um sistema imunológico preparado para combater, para proteger o organismo da pessoa àquele tipo de vírus, ele precisa pegar, né? Precisa ter um contato com aquele vírus para conhecer, esse vírus funciona assim, é assim que ele funciona, assim é a cara dele. E daí quando ele entra no nosso organismo, nosso sistema imunológico, nossos glóbulos brancos já sabem o que fazer para blindar a pessoa dos efeitos, né, colaterais, dos sintomas daquela doença. Mas eu te pergunto, com tudo mudando o tempo todo, com novas variantes, com novos tipos de vírus, né, novas mutações, por exemplo, a H3N2 é uma mutação do vírus influenza A. Então, desde que o influenza A foi descoberto, desde que ele surgiu, vamos dizer, ele vai mudando, ele vai variando. Os vírus, eles também mutam, eles mudam. E daí, dentro disso, se mudou o vírus, então é possível que uma mesma pessoa que já tenha tido gripe antes, pegue gripe novamente, porque o vírus é diferente, entende? Então, para você identificar que você está com gripe, não necessariamente a influenza, né, H3N2, o que você pode observar? Nariz escorrendo, coriza, dor de cabeça, garganta inflamada, tosse, de repente náusea, febre com certeza, dor no corpo, aquele mal-estar. Então todos esses e mais alguns, dependendo do caso e da força e também da situação de saúde da pessoa, são sintomas comuns de gripe. São sintomas de que o organismo dela está desequilibrado em função, né, de um corpo estranho que está ali atuando, infelizmente. Agora, né, isso são as bandeiras que a gente pode usar para identificar que o corpo está com algum corpo estranho dentro dele. Agora, o que faz com que, o que libera, né, o que permite que esses corpos estranhos, por exemplo, o gripe H3N2 da influenza, entre no nosso corpo? Qual que é a causa energética da gripe? É aqui, né, que mora a raiz do problema. O problema não é o H3N2, o problema é a nossa energia desprotegida que permite que o H3N2 entre. Como se fosse um campo magnético, né? A Terra tem um campo magnético dela que vem um meteoro e dispara, não atinge, como se fosse uma barreira. E o nosso corpo também. Então a gente precisa estar com a nossa energia em alta para que quando esse vírus ele venha entrar em contato com a gente, ele venha e reflita e não entre no nosso corpo e não nos deixe gripados. Então, uma pessoa que ela fica gripada, uma pessoa que ela muito constantemente, muito frequentemente, vive gripado, vive garganta inflamada, vive com febre, vive com o nariz escorrendo, ou então, e daí nariz escorrendo na rinite, na sinusite, é por causa de resfriado mesmo, aquele nariz vermelho, olho vermelho, sabe? Aquela cara de dor que a pessoa fica. Nesse caso, o sistema imunológico dela está enfraquecido, não estou falando prejudicado, não estou fazendo nenhum paralelo à imunodeficiência humana, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, né, que gera a AIDS. Então, estou falando do sistema imunológico como um geral, né, para doenças do dia a dia do comum. A pessoa que está com o imunológico prejudicado, o sistema imunológico no corpo, ele é regido, né, ele é regulado pela glândula timo, que ela fica aqui na altura do 4º chakra. E daí por isso que quando o timo está em disfunção energética, está em disfunção das suas funções orgânicas no corpo físico, é porque é um reflexo do 4º chakra desequilibrado. O 4º chakra, ele fica aqui, né, como eu comentei com vocês, ele é chamado de chakra cardíaco, ou anahata, a câmara inviolável do coração. E o 4º chakra, ele é responsável pelos nossos sentimentos mais sublimes, como compaixão, como amor incondicional, como altruísmo, como leveza, como querer ajudar as pessoas. É o Mahakaruna, né? O amor por servir que os seres de luz tanto nos ensinam. É através do coração que a gente consegue se conectar com as pessoas. É através do coração que a gente consegue fazer o bem e ajudar Deus no trabalho dele. É através do coração que a gente consegue desenvolver a empatia e ajudar as pessoas quando elas estão em necessidade. Agora,
o que acontece com a gente, o que a gente faz, que tipo de comportamento a gente pode vir a sustentar que venha a desvitalizar o quarto chakra. Então, muito materialismo em excesso, apego, nossa, demais, acaba com a energia do quarto chakra, é eu sustentar mágoas, é eu não conseguir perdoar as pessoas, é eu olhar só para mim, é o egoísmo. O que é egoísmo, né? A raiz do egoísmo é ir para o ego, é ir para o eu. O que eu, Luiz, quero? Não estou nem preocupado com o que o Leonardo quer, com o que o Alexandre quer, não. O que para mim importa, sabe? É aquela pessoa que ela é ambiciosa, mas não só ela tem ambição, como ela é gananciosa também. Ela quer ir daqui para lá, ela vira um trator, sabe? Ela vira um trator e vai reto, não olha quem que ela prejudica, não olha o bem-estar dos outros, não olha se ela está fazendo mal para alguém, para ninguém. Ela só vai, ela quer ir, não importa como, entende? Então esse tipo de pessoa tem o quarto chakra prejudicado, e se o quarto chakra está prejudicado, está desvitalizado por um tempo suficiente, então o timo ele para de produzir, né? Para de regular o nosso sistema imunológico da maneira como deveria, e daí qualquer vírus, qualquer resfriado, qualquer gripe comum, seja H3N2 ou qualquer outra variante da influenza A, vem a acometer, né? Vem a prejudicar o corpo físico dessa pessoa. Então, né, eu estou aqui agora para passar entendido, né, como o quarto chakra desvitaliza, que tipo de comportamento isso faz, né, a gente sustenta que desvitaliza o quarto chakra e como isso influencia na nossa glândula timo, entendido esse processo, né, que a gente precisa ter um quarto chakra equilibrado. Para ter uma glândula timo atuando ativamente de forma positiva para o nosso sistema imunológico, tá operante, né, funcionando e operante, eu vou passar agora um tratamento na forma de chá, um tratamento fitoenergético para todo mundo consumir, para sempre estar com o quarto chakra fortalecido e o sistema imunológico lá em cima. Então, papel e caneta na mão que a gente já vai falar sobre essas plantas. Pessoal, são 6 plantas, são fáceis de conseguir. Se você não achar uma ou outra, infelizmente não tem como substituir, porque a gente ensina a técnica da fito, né, a como respeitar a regra da polaridade. Agora é possível que você não entenda muito disso, que você recém começou como recruta da fitoenergética aqui no nosso canal. Então, assim, tenta seguir essas plantas. Se não encontrar, não tenta... o cara lá da artesanal, o cara ali daquela farmácia de manipulação, ele falou que o marmelo ele pode ser substituído facilmente pela planta tal. Eu posso substituir cravo por outra, que o efeito fitoterápico é o mesmo. Mas aqui a gente está tratando de fitoenergia. O marmelo é uma planta. Outra planta vai ter a energia dela, mas a gente precisa da energia do marmelo, tá? Lembra que a fitoenergética, a gente precisa do caráter energético. O fitoterápico ajuda? Ajuda, mas a gente quer ativar a energia da planta, beleza? Então agora a gente vai passar sobre as plantas. Então a primeira dela é 7 sangrias. O 7 sangrias, ele desobstrui as vias aéreas, ajuda a dissolver a sinusite e limpar a rinite, é sedativo contra dores de cabeça, limpa a mente de preocupações, inseguranças e ansiedade, ajuda a esperar para ver como será o novo, né, eliminando o hábito negativo de ser preocupado muito antes da hora. Então, o 7 sangrias ele ajuda muito tanto na parte física, né, de ter um alívio físico das dores que geralmente estão associadas com a gripe, e também desobstruir as nossas vias de pensamento para que a gente tenha uma clareza mental melhor e consiga desenvolver novos hábitos mais harmoniosos, tá? A segunda planta é o guaco, que ela é excelente para a imunidade. Olha o que ela faz. Ela elimina traumas por fome e necessidades vividas na infância. Então ele limpa memórias traumáticas no passado e ajuda a perdoar, a transmutar, a lembrar daquilo, mas sem sentir a dor associada. Ele também elimina a inveja sentida internamente e o autoritarismo. Reduz náuseas, soluços, a asma, catarros em crianças, ajuda a colocar em prática a sabedoria interior do coração, ter dinamismo na vida, saber calar-se e tratar as pessoas com mais humildade, e aumenta a imunidade do organismo. Então, se a gente está querendo trabalhar a glândula timo para melhorar nosso sistema imunológico, o guaco é a planta da imunidade. Então, quando a gente coloca um guaco no tratamento, é para conseguir dar uma turbinada na nossa glândula timo e fortalecer os nossos glóbulos brancos, porque esse, né, é o ponto principal do guaco, tá bem? Então, a próxima planta que a gente vai falar do composto é a cana do brejo. Ela aumenta a inteligência, criatividade, capacidade de criar projetos
e ela é um puro do sexto, então ela ajuda a gente a desobstruir as nossas vias de pensamento energeticamente, e o sete sangrias está associado com desobstruir as nossas vias físicas da cabeça. Então os dois trabalham em sintonia. Gera a capacidade de buscar respostas, utilizando, né, da intuição, amplia os canais sensoriais como vidência, clarividência, intuição, olfato e paladar, principalmente útil, né, quando a gente está gripado, fica meio sem sentir gosto das coisas, aumenta a sensibilidade extrafísica, sobretudo, e equilibra a razão e a emoção de uma forma bem ponderada, tá bom? A próxima planta, né, essa é a quarta planta que a gente vai falar, é o cordão de frade. Ele ajuda a descobrir a missão de vida, deixar a alma aflorar, coisa mais linda, libera dons ocultos, aumenta a consciência, melhora a visão do todo e possibilita a evolução espiritual. Porque a gripe, né, lembra que eu falei que o quarto chakra está ligado com uma visão muito egoísta da vida? Então, quando a gente tem uma espiritualidade desenvolvida, que é uma função fitoenergética do cordão de frade, né, nos conectar com a verdadeira fonte, então a gente consegue olhar para o outro com compaixão de uma forma mais fácil, de uma forma mais resoluta, né? A gente consegue desenvolver esse amor disseminado através das pessoas, para as pessoas, através do amor que a gente recebe da fonte. Então o cordão de frade abre esse caminho para a gente. A próxima planta que a gente vai usar é para evitar qualquer efeito colateral. Ela é um pouquinho mais chatinha de achar, mas se você conseguir, esse composto vai te ajudar muito. Ele é o marmelo, né? Ele alivia dores locais, desincha, cria um efeito sedativo, calmante protetor local, aumenta a vitalidade, regula a atividade celular local e estimula a paciência, perseverança e o equilíbrio emocional. Então, a gente já falou de 5 das 6 plantas, né? A gente já falou das 7 sangrias, guaco, cana do brejo, cordão de frade, marmelo, e antes de eu te dar a última planta, só quero te convidar novamente para você deixar aqui nos comentários qualquer tema que você possa querer, né, ver algum conteúdo que a gente produza sobre esse tema. Deixa seu like, seu dislike, indica esse canal, ativa a sinetinha para você saber quando a gente colocou conteúdo para você aqui. E a última planta, eu vou te falar dos efeitos dela e depois te dou o nome dela, tá? Ela ajuda a ter energia para enfrentar a vida, gera vitalidade nas células, cria imunidade física, emocional e mental. Então, assim, não só ela ajuda o guaco, né, a fortalecer o nosso sistema imunológico, como também ela ajuda a gente a ter um equilíbrio emocional e mental mais acelerado, né? A gente consegue desenvolver isso mais facilmente, traz clareza mental, entre outros pontos, né, que essa planta faz, e ela é a pitangueira, tá bom? Então, as 6 plantas que a gente tem para o nosso composto para te ajudar para combater os efeitos da H3N3 são as 7 sangrias, guaco, cana do brejo, cordão de frade, marmelo e pitangueira. Aqui quem falou foi Luiz Mourão, quero deixar um beijo no seu coração, muita luz e até o nosso próximo vídeo.